Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Vamos iniciar aqui então. Na última aula, a gente fez a correção da atividade da semana 2 do segundo PET, ok? A gente está um pouco atrasado no nosso conteúdo, mas vamos aí dar seguimento. Bom dia, Aline. Bom dia. Vou colocar aqui sua presença. Beleza. Ok. Então vamos começar aqui, né, a atividade complementar das semanas 1 e 2 do segundo PET. Vocês já devem ter visto que essas atividades complementares elas estão seguindo com base nas atividades do livro, né? Hoje a gente vai fazer a correção aqui das questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páginas 153 e 154, ok? Então vamos lá. A questão 1. O movimento filosófico denominado Iluminismo surgiu na Europa do século XVIII, baseando-se na crença absoluta da razão como forma única de o homem alcançar a tão sonhada autonomia intelectual. O processo material, o desenvolvimento das virtudes morais, bem como o aprofundamento do conhecimento científico. Ademais, os pensadores iluministas compartilhavam a ideia de que a razão humana alçaria o homem à sublime condição de dominador absoluto da natureza. A partir de informações contidas no texto, é possível considerar que, vamos lá, letra A. Os pensadores iluministas acreditavam no conhecimento religioso como forma de libertar o homem do pensamento mágico-mítico, ascendendo assim ao conhecimento científico. Não, né, pessoal? A gente sabe que o pensamento religioso ele não tem por base os princípios científicos, né? Ele tem por base os princípios da fé. Então a letra A seria incorreta, seria falsa. A letra B. Os pensadores iluministas depositavam total confiança na capacidade da razão, como forma de contraposição ao conhecimento advindo das concepções teocêntricas e do obscurantismo característico do senso comum. Essa aqui seria correta, né? Realmente a razão é defendida pelos iluministas, ela visa, né, uma contraposição às concepções teocêntricas, ou seja, as concepções religiosas, né, o obscurantismo. Inclusive o nome iluminismo ele vem de luzes, né, como se fosse a luz da razão que iria livrar o homem das trevas do obscurantismo, das trevas do antigo regime, das trevas das ideologias religiosas, né, que se impõem politicamente, que se impõem é, é, oprimindo as classes, oprimindo a ascensão, oprimindo a capacidade, né? Oprimindo o mérito. Tudo isso aí é sim defendido pelo iluminismo. Então a letra B seria a correta, ok? Vamos ver as outras aqui. A letra C. A confiança depositada pelos iluministas no papel absoluto dos desejos e das vontades humanas surgia como um contraponto à ditadura imposta pela razão humana. Essa aqui não, né, pessoal? A defesa pelos prazeres, dos desejos, contra a razão também não tem nada a ver com o que é dito pelos iluministas. A letra D. Como figura proeminente do iluminismo, o pensador francês Immanuel Kant destacou-se como combatente do pensamento filosófico científico. Pelo contrário, né, pessoal? Kant ele vai ser um dos maiores defensores aí, ó, do pensamento filosófico, pensamento lógico, pensamento racional, né? Um dos maiores defensores aí do pensamento científico, da lógica científica. A letra E. Os iluministas desacreditavam por completo no poder da razão para conduzir o homem à liberdade e à felicidade. Pelo contrário também, né, pessoal? Eles achavam que a única forma do homem achar a completude da existência seria através do exercício da razão. Okay? Vamos aqui ao número 2. O pensamento iluminista, baseado no racionalismo, individualismo e liberdade absoluta do homem,
Ao criticar todos os fundamentos em que se assentava o antigo regime, revelava suas contradições e as tornava transparentes aos olhos de um número cada vez maior de pessoas. Ok? Texto aqui do Modesto Florenzano. Vamos lá. Entre as críticas ao antigo regime mencionadas no texto, podemos citar a rejeição iluminista do letra A, princípio da igualdade jurídica. Pelo contrário, né, pessoal? Essa questão da igualdade é muito defendida pelos iluministas. O livre comércio também não, é uma defesa, né, uma das principais pautas aí. O liberalismo ele vai surgir dentro do contexto iluminista. Liberalismo econômico, mais uma vez, como eu disse, né, também não pode ser. Republicanismo também não pode ser, né, pessoal? A gente tem que lembrar que os ideais republicanistas, né, eles vão ser reconstruídos, eles vão ser resgatados, né, lá na lá na França durante o século XVIII, né, lá nos anos mais ou menos 1789, pela Revolução Francesa, né, que vai acabar com a monarquia, inclusive o rei vai perder a cabeça e vão decapitar o rei, né, e vão implantar um sistema republicano, ok? A república ela já existia na Roma antiga, né? E como o iluminismo, assim como o renascimento, vai se inspirar bastante no estudo da cultura clássica, também, né? Não somente, mas também vai haver um resgate aí do republicanismo. Então não pode ser a letra D. E a letra E, o absolutismo monárquico. Essa aqui sim, né? É aquilo que eles chamam de antigo regime, né? Isso aqui vai ser muito enfrentado pelos iluministas, ok? Pessoal, bom dia, Lucas. Bom dia. Vou colocar aqui sua presença. Beleza. Então, continuando aqui, pessoal. Questão 3. O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo, seja aquele que precisa de outro para pensar sozinho, né, para exercitar seu conhecimento, ele está na menoridade, ok? Seguindo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Ok? Esse aqui é um texto do Kant. Vamos lá. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, seria a letra A, né? A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, ou seja, a maioridade seria aquele, né, que tem a capacidade de desenvolver seu intelecto sem a intervenção de outra pessoa, ok? O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Pelo contrário, né? A racionalidade é a forma de você se aproximar o máximo possível da verdade. A letra C, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heteronômia. Também não. A letra D, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Também não, né, pessoal? Pelo contrário. Esses ideais iluministas, os ideais de Kant, né, eles não vão ser assim, eu não sou um grande conhecedor de Kant, mas pelo que entendo, ele se encaixa dentro da categoria dos ideais iluministas, que são totalmente contra,
né, a defesa de verdades religiosas como verdades absolutas, né, verdades inquestionáveis. E a letra E, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Também não. Então vamos, aqui a 3 seria a letra A. Questão 4. O escritor e filósofo francês Voltaire, que viveu no século XVIII, é considerado um dos grandes pensadores do Iluminismo, ou século das luzes. Ele afirma o seguinte sobre a importância de manter acesa a chama da razão. Vejo que hoje, nesse século, que é a aurora da razão, ainda renascem algumas cabeças da hidra do fanatismo. Parece que seu veneno é menos mortífero e que suas goelas são menos devoradoras. Mas o monstro ainda subsiste, e todo aquele que buscar a verdade arriscar-se-á a ser perseguido. Deve-se permanecer ocioso nas trevas? Ou deve-se acender um achote onde a inveja e a calúnia reacenderão suas tochas? No que me tange, acredito que a verdade não deve mais se esconder diante dos monstros e que não devemos abster-nos do alimento com medo de sermos envenenados. Identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Voltaire. Ele aqui está defendendo, né, ferrenhamente a busca da razão, o racionalismo, né, independente do julgamento da sociedade, independente de como as pessoas vão encarar essa busca pela razão, né, uma vez que a grande maioria não segue esses princípios, né, as pessoas seguem mais o princípio da fé de dentro do contexto aqui, né, ele vai acabar sendo alvo de julgamentos, mas mesmo assim ele defende o racionalismo. Então vamos lá, né? Qual que é a alternativa que melhor se identifica com esse pensamento, que melhor expressa esse pensamento? A letra A. Aquele que se pauta pela razão e pela verdade não é um sábio, pois corre um risco desnecessário. Pelo contrário, né? Aqui ele afirma que, que a gente não deve se abster do alimento com medo de ser envenenado, né? Ele está se referindo, esse alimento seria a razão, né? Seria o conhecimento. Então, a letra A estaria errada. A letra B. A razão é impotente diante do fanatismo, pois esse sempre se impõe sobre os seres humanos. Também, pelo contrário, né? A razão, como ele diz aqui, né? A razão é como uma tocha, né? Uma luz que vai iluminar as trevas. Então essa aqui também estaria errada. A letra C. Aquele que se orienta pela razão e pela verdade deve munir-se da coragem para enfrentar o obscurantismo e o fanatismo. Essa aqui é a verdadeira, né? Ele coloca a razão como uma arma para se enfrentar o fanatismo, o obscurantismo, né? Então seria a letra C aqui, a número 4. A letra D. O fanatismo e o obscurantismo são coisas do passado, e por isso a razão não precisa mais estar alerta. Pelo contrário, né? Ele diz aqui que o fanatismo, apesar de estar se mostrando em menor grau do que no passado, ele ainda existe e ele ainda se faz presente. A letra E. A razão envenena o espírito humano com o fanatismo. Pelo contrário, né? A razão seria o antídoto ao fanatismo. Ela libertaria, né, a mente humana do fanatismo. Então, a 4 seria a letra C. A 5. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses 3 poderes: o poder de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, que cria as leis, o executivo, que executa as resoluções públicas, e o judiciário, né, que vai julgar os crimes e as divergências dos indivíduos.
atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou um mesmo grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Né? Esse aqui é um texto do Montesquieu, defende um dos principais fundamentos da República, né? Que é a divisão dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. No nosso país mesmo, no Brasil, a gente tem essa divisão dos três poderes. Apesar da gente ver constantemente, né, esses três poderes em pé de guerra, alguns poderes defendendo o fechamento de outros, né, alguns poderes defendendo a centralização do poder na sua própria figura, né, a gente tem essas instituições bem definidas aí pela nossa Constituição, ok? Então vamos lá ao enunciado. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que se possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja: letra A. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Não, né, pessoal? O juiz ele tem que ter autonomia, né? E os políticos eles têm que ter autonomia para fazer o seu trabalho, para ter as suas decisões, né? Letra B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Também não, né, pessoal? Isso aqui é totalmente contra os ideais iluministas. A ideia é separar a religião da política, né? Apesar de hoje em dia a religião estar tendo um papel cada vez maior aí dentro da nossa política, né? Será que nós estamos entrando numa nova Idade Média? Vamos lá. Letra C. A concentração de poder nas mãos das elites técnico-científicas. Concentração de poder nas mãos das elites técnico-científicas. Pessoal, existem alguns pensadores que vão defender, né, uma menor participação das classes populares, né? Então, essa letra C aqui, ela pode confundir um pouco, ok? No entanto, isso aqui não é um fator determinante para que haja a separação, né, dos três poderes. E é o que está pedindo. Né? Essa separação dos três poderes, isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja. Né? Então, assim, por mais que isso, em certos aspectos, em certas circunstâncias, possa ser, né, defendido por alguns autores iluministas, isso não é necessário para que haja separação entre os três poderes, ok? Então a letra C não pode ser marcada como correta. A letra D. O estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo, né? Essa aqui estaria correta. Tem que haver limites, né, entre essas instituições, até onde que vai o exercício, né, a autoridade, a autonomia dessa instituição, ok? Só assim que se faz a separação dos três poderes. Então a letra D seria a correta. E a letra E, reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito, ou seja, o executivo, o judiciário e o legislativo estaria tudo nas mãos de um único sujeito, né? De um único governante eleito, né? Então isso aqui estaria totalmente incorreta, né? Isso aqui seria o retrocesso ao absolutismo. Então seria a número 5, seria a letra D, tá bom? E a número 6. A Declaração de Independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, em 4 de julho de 1776, da qual Thomas Jefferson foi relator, consagrou em seu texto o princípio do direito à reação à tirania, inspirado em Locke, ok? Seria a letra A, ok? Então é isso aí. Aqui a gente fez a correção da atividade complementar das semanas 1 e 2, ok? Então agora vamos passar aqui para a atividade da semana 3. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou abrir aqui.
Só um minutinho. Ok. Ok. Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Sim. Sim. Beleza. Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. A semana 3 ela vai trazer esse tema: entender os impactos políticos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. Esses impactos vão ser significativos, né? Vão ser muito importantes até para a definição da independência do Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Peço que vocês sigam o meu canal, né, Professor Edivaldo História, onde as nossas aulas são sempre postadas, né? Aquela mesma oração do YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva, clique no sininho, né? E que vocês também sigam o canal do professor Dimas Antônio, que ele está sempre publicando lá, né, no canal dele, vídeos com a correção das atividades, inclusive com uma grande antecedência a postagem das atividades no Conexão Escola. Então ele sempre vai estar trazendo as respostas das atividades aí no seu canal. Isso aí pode ser útil para vocês em algum momento que você se deparar com uma questão que você não conseguiu discernir bem como realizar, né? Você pode se nortear aí a partir dos vídeos dele e confeccionar a sua própria resposta. Tá bom? Então vamos lá. Esse tema, mudanças no Brasil. Esqueci de falar que parte do conteúdo da nossa aula é tirado dos vídeos dele também. Então, por favor, siga o canal Professor Dimas Antônio. Vamos lá. O tema de hoje é mudanças no Brasil provocadas pela presença da corte portuguesa, né? Então vamos entender aqui como que se deu esse processo aí de mudança, né, da corte portuguesa para o Brasil. Desde que a Inglaterra iniciou o processo de revolução industrial, a forma da produção, a maneira que a produção se dava, né, na Inglaterra, ela mudou muito. Por quê? Porque a partir de agora, com menos tempo, né, você consegue ter uma produção muito maior. Né? A produção deixou de ser manufatureira, deixou de ser artesanal, agora ela é industrial. Né? E com esse aumento na produção, a Inglaterra ela conseguiu alcançar um nível de comércio nunca antes visto, né, entre os países da Europa. A Inglaterra, que já tinha também, né, seguindo os ideais mercantilistas, estabelecido um comércio bem ativo, um comércio marítimo principalmente, né, sobretudo fazendo comércio de escravos africanos, né, para as colônias de outros países, inclusive dentro da própria colônia, né, na América do Norte, as 13 colônias. Então a Inglaterra ela já tinha feito uma grande riqueza dentro dos padrões mercantilistas de comércio, né, desde a expansão marítima até o momento aí da Revolução Industrial. Mas com a Revolução Industrial isso mudou. Por quê? Porque a disponibilidade de mercadoria inglesa dentro do comércio internacional aumentou muito. Né? A Inglaterra nunca produziu tanto como estava produzindo depois da Revolução Industrial. E a partir disso, a Inglaterra ela começou a se perpetuar como líder, né? Como a número 1 dentro do comércio internacional. E a França, ela vinha enfrentando um contexto, né, vinha passando por um contexto de grande crescimento também. Já se tinha terminado, né, o processo da Revolução Francesa, né, a monarquia já tinha sido extinta dentro da França, né, o rei tinha sido julgado, tinha sido decapitado, havia sempre aquela disputa, né, entre girondinos e jacobinos, sendo que os jacobinos eles estavam defendendo ideias de maior participação social, né? Enquanto os girondinos eles defendiam que uma elite deveria ter um controle maior
da sociedade. E inclusive vai ser nesse contexto aí da Revolução Francesa que vai surgir o termo de esquerda e direita, né? Que enquanto os jacobinos estão sentados à esquerda do parlamento, os girondinos estão sentados à direita. Daí aqueles que defendem os ideais mais populares são da esquerda e aqueles que defendem os ideais mais burocráticos seriam os da direita, né? E aí vai se desenvolver esse termo. Mas aí o que acontece? Vários reveses vão ocorrendo dentro do território francês e um militar, né, chamado Napoleão Bonaparte, ele vai começar a se granjear, né, de posições sociais, posições militares, posições políticas cada vez mais importantes, né, sempre mudando de um lado para o outro. Ora, os girondinos estavam no poder, ele estava apoiando as causas dos girondinos, né? Ora, os jacobinos estavam no poder e ele apoiava as causas dos jacobinos. E ele também, não só por essa alternância política, mas também pela sua capacidade estratégica, ele se destacou muito, né, como comandante militar. E isso aí vai gerar um grande destaque a ele. Ele conquista muitos territórios, ele vence muitas batalhas, né, para o governo francês republicano. Até que chega um momento, né, em que a popularidade dele está tão grande que ele acaba sendo nomeado cônsul da França. E quando isso ocorre, a França já está com um domínio territorial muito grande. E esse domínio só continua, né, só aumenta. E vai chegar um momento aí que a França ela já vai ter dominado quase toda a parte ocidental da Europa, ok? E o principal rival comercial da França seria a Inglaterra. Nenhum outro país poderia bater de frente com a França nesse momento. A França, além de ser uma potência militar, né, Napoleão contava com um exército aí de 600 mil homens, a França ela também era uma grande potência comercial, né? Ela praticamente toda a margem, né, do mar Mediterrâneo já estava nas mãos da França. Então a França aí estava muito poderosa. Então Napoleão ele começa a traçar meios, né, de prejudicar a Inglaterra, de tentar impedir a Inglaterra de continuar liderando aí a corrida comercial, né? Essa concorrência aí inglesa que era muito forte. Alguns anos atrás, né, ele já tinha invadido o Egito, tentando impedir, né, a influência inglesa sobre o Egito, né, sobre as rotas comerciais que eram centralizadas no Egito, mas isso não surtiu grandes efeitos, né, dentro do comércio inglês. Então ele vai tentar invadir a Inglaterra com navios, né? A Inglaterra a gente sabe que é uma ilha, só dá para chegar lá por mar. Só que a Inglaterra, desde o período da Rainha Elizabeth I, já vinha fortalecendo muito, né, as suas frotas marítimas. Os melhores navios de guerra eram da Inglaterra, a maior frota militar marítima, né, era da Inglaterra. Então, Napoleão fracassou muito, né, fracassou feio nessa tentativa dele de invadir a Inglaterra. Não conseguiu invadir a Inglaterra. Então, como que ele vai impedir a influência comercial inglesa, né, sobre o território da Europa, sobre o mundo? Então, ele decidiu fazer o que a gente chama de cerco continental, né? O que era esse cerco continental? Ele baixou um decreto, né, sobre os territórios que ele dominava e sobre as nações amigas da França, porque ninguém queria ser inimigo da França nesse período, né? Ser inimigo da França era levantar a bandeira de guerra contra um império, né, que era um império francês que só se expandia, só crescia, tinha um poder de dominância muito grande. Ninguém queria estar contra a França. Então, e ele baixa esse decreto e diz o seguinte: qualquer país que fizer comércio com a Inglaterra vai estar declarando guerra à França.
independente de ser território de domínio inglês, independente de ser território de domínio francês ou território independente, vai estar cometendo traição à França. E qualquer embarcação inglesa que for interceptada pela França, né, pelos países dominados pela França, ou por outros países, nações amigas da França, devem interceptar esse navio inglês, né, e levá-lo até portos de domínio francês, né, pois essas mercadorias elas serão, como é que eu posso dizer, serão empossadas pelo governo francês, né? A ideia era essa, ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra mais. E Portugal tinha um problema. Por quê? Porque Portugal estava passando por uma crise política. Depois da Revolução Francesa, que decapitaram o rei na França, né? A rainha de Portugal, a Dona Maria, ela... Dona é o termo feminino de Dom, né? Que nem a gente tem o Dom João, a gente tem a Dona Maria, né? E a Dona Maria, ela enlouqueceu, né? Ela perdeu o juízo, ela teve um surto psicótico, né? Depois que ela perdeu o primeiro filho, o filho primogênito que iria assumir o trono de Portugal, né? E também quando o rei da França, que era um amigo próximo dela, né, acabou sendo condenado e decapitado. Então havia esse grande medo aí, né, da ameaça republicana dentro de Portugal, que até então era uma monarquia absolutista. E com a rainha louca, como vai se governar, né? Então o parlamento lá, o pessoal da elite, o pessoal mais próximo do governo, resolve tomar uma atitude. E nomeia Dom João, né, que era o segundo filho de Dona Maria, a ser o príncipe regente, ou seja, ele não seria rei, mas ele teria poderes de rei, ok? A rainha, ela continuaria sendo rainha, ela continuaria tendo o título de rainha, mas quem tomaria as decisões no fim das contas seria Dom João. E Dom João não queria ser rei. Dom João já estava muito satisfeito, muito tranquilo, né, com a vida que ele tinha, aquela vida de nobreza, aquela vida de realeza, né? Dom João, que era uma figura muito caricata, dizem que ele era gordinho, né? Que ele estava sempre com uma coxa de frango assado na algibeira, né? A algibeira é o bolso, ele tinha sempre uma coxa de frango dentro do bolso, que era aquela figura oleosa, aquela figura que não era, que era desprovida de beleza, né? Que era medroso, era um covarde, né? Mas por outro lado tinha uma grande inteligência estratégica. Inclusive entrou para a história aí como sendo o único monarca que conseguiu passar a perna em Napoleão. Napoleão começou a fazer pressão em Portugal, né? Para que Portugal parasse de ter relações comerciais com a Inglaterra. Então, Dom João VI, ele muito ponderador, né? Muito covarde também, ele vai sempre ir e voltar nas suas decisões. Ora ele vai dizer: sim, Napoleão, vou parar de fazer comércio com a Inglaterra. Ora ele vai dizer: não, não posso parar de fazer comércio com a Inglaterra. E de fato ele não podia parar de fazer comércio com a Inglaterra. Portugal devia muito à Inglaterra, né? Tinha muitas dívidas. Disse que até nessa época, que era o auge da mineração, né, no Brasil, que 80% de todo o ouro que era extraído do Brasil era levado para... e chegava em Portugal e depois era levado para a Inglaterra, né? Para a gente ter uma noção do quanto Portugal estava dependente financeiramente, né, da Inglaterra. Havia até um dito popular na época que até os pregos das ferraduras dos cavalos em Portugal vinham da Inglaterra, né? Para a gente ver também a influência do processo industrial e como esse processo industrial afetou outras nações. Então Portugal estava aí com essa ameaça de Napoleão invadir Portugal a qualquer momento. Então, Dom João, com muito medo, né, dessa invasão, não poderia fazer nada para evitar essa invasão,
e Napoleão decidido também a invadir, já havia invadido a Espanha, né? A Espanha praticamente ao lado, praticamente não, é ao lado, né, de Portugal, e era questão de tempo para Portugal sendo invadido. Então, Dom João, muito amedrontado, né, acaba recebendo uma proposta da Inglaterra para mudar a corte portuguesa de território, pegar o aparato político português e mudar ele de CEP, né? Ou seja, ele ia pegar toda a corte portuguesa, né? Ou seja, a família real, ia pegar as classes mais elevadas da nobreza, né? Os servos, os funcionários públicos, né? Todo o aparato político de Portugal, literalmente, né? Inclusive itens de luxo, né? Móveis, livros, a biblioteca real, ela foi levada toda, né? Recebeu essa proposta aí para mudar todo o aparato político de Portugal para a maior colônia portuguesa, que era o Brasil. Então, o Brasil iria se tornar então a nova sede do governo português. E Portugal ficaria sem rei, né? E aguardando, além de estar sem rei, o rei deu no pé, Portugal estava lá aguardando a chegada dos franceses, a chegada do exército de Napoleão. A gente imagina a insatisfação do povo português, né, nessa situação. O rei foge, deixa o povo sendo governado, sendo dirigido, sendo comandado por um inglês, né, porque foi um comandante inglês que ficou lá sob o comando de Portugal para reprimir, para bater de frente com a invasão francesa, né? Deixou um francês para defender Portugal e se mandou para o Brasil, né? Então, foi nesse contexto aí que se deu a mudança da família real de Portugal para o Brasil. E quando eles chegam no Brasil, muita coisa começa a mudar, né? E essas mudanças aí vão desembocar, inevitavelmente, na independência do Brasil, ok? Vamos ver aqui como que isso aconteceu. Então, como eu expliquei aqui, né, a vinda da família real. Pessoal, esse aqui é o Dom João VI, né, o que anda sempre com a coxinha de frango no bolso. Ele tá bem bonitão aqui, inclusive nessa pintura aqui, ó. Depois vocês pesquisem Dom João VI no Google para vocês verem, né? Ele geralmente ele não tem esse aspecto, esse queixo quadrado aqui não, tá bom? E essa aqui seria a Carlota Joaquina, que foi muito bem interpretada, né, em um filme com aquela atriz que eu esqueci o nome, aquela que inclusive fez A Grande Família, fez a Dona Nenê, né? Tem um caso engraçado aqui com a Carlota Joaquina, que nessa viagem de vinda, né, de Portugal para o Brasil, que durou cerca de 3, 4 meses aí, durante o caminho eles tiveram um surto de piolhos. E não houve como controlar esse surto de piolhos, né? Todo mundo pegou piolho dentro dos navios. E as mulheres, né, tiveram que raspar a cabeça. Os homens já usavam aquelas perucas, né? E as mulheres tiveram que raspar a cabeça, raspar os cabelos. E para tampar a cabeça, já que elas não tinham trazido nenhuma peruca, ninguém previu que ia ter um surto de piolho, elas amarravam lenços, né, panos na cabeça. E quando chegaram no Brasil, né, desembarcaram lá no Rio de Janeiro, dizem que as mulheres, né, a elite colonial do Brasil viu aquelas mulheres, né, viu a rainha descendo do navio com um pano amarrado na cabeça, que elas acharam que aquilo lá era a última moda em Portugal. E todo mundo começou a amarrar pano na cabeça depois da chegada de Carlota Joaquina aqui no Brasil, né? Vamos lá. Reino Unido a Portugal e Algarves. A queda definitiva do Império de Napoleão só aconteceria em 18 de junho de 1815. Porém, a família real não retorna à Europa. Ok? Então, pessoal, a gente vai ter aí a chegada da família real, né? Se eu não me engano, foi em 1808, tá bom? E em 1815
a ameaça napoleônica já foi neutralizada, né? Mas mesmo assim não há o retorno imediato da família real, né? A família real ela permanece vivendo aqui no Brasil. Aí a gente vai ter a situação de Portugal livre de Napoleão e sem rei. Então, mudanças importantes, né? Maquinações políticas importantes, conspirações, né? Vão acontecer dentro do território português aí, nesse período em que Portugal não tem uma ameaça externa, mas também não tem um governo presente, né? Existe o controle do rei, mas esse controle está sendo emitido por decreto, sendo emitido à distância, né, do Brasil, né? Então Portugal está nessa situação aí. Então em 1815 não tem mais Napoleão, mas o rei continua no Brasil. Mesmo com a pressão dos portugueses para a volta, ele não volta. O príncipe regente Dom João responde transformando o Rio na capital do Império Colonial Português, com assinatura em 16 de dezembro de 1815 do decreto que elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Algarve seria um reino que se tornou parte de Portugal, né? Na região sul de Portugal. Dessa forma, juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal e se tornava então, né, um estado de Portugal. Não só um estado de Portugal, mas a sede da capital do Império Português, né? Olha como o Brasil muda da água para o vinho, né? O Brasil se refina, o Brasil fica muito mais interessante aí a partir desse momento. O Brasil deixa de ser uma reles colônia e se torna a sede do império da sua antiga metrópole, né? Isso aí vai gerar uma série de mudanças, né, pessoal? Porque as leis, as regras que antes valiam para Portugal e serviu inclusive para oprimir a colônia brasileira, não só a brasileira, mas todas as outras colônias portuguesas através do pacto colonial. Nenhuma colônia pode fazer comércio com outro país que não fosse a sua metrópole, né? Avanços que antes eram travados por esse pacto colonial agora começam a acontecer, né? Pois o Brasil ele não é mais uma colônia, ele é parte de Portugal, ele é um estado de Portugal. Então o Brasil vai começar a ter grandes avanços, alcançar níveis de desenvolvimento que nunca antes foram alcançados, né? E que vão propiciar uma mudança na mentalidade, né? Uma expansão na capacidade comercial brasileira, né? Que vai se manter após a volta de Dom João para Portugal, porque a elite colonial brasileira não vai aceitar que o Brasil volte a ser colônia. Portugal vai tentar fazer que o Brasil volte a ser colônia, mas essa elite não vai aceitar e o Brasil vai acabar desembocando em um processo de independência, né? Uma independência sem participação popular, vai ser uma independência mais motivada por essas razões mesmo, né? Pelas motivações, pela presença da atuação das elites, ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua a partir aqui do slide 7, tá bom? Desse conteúdo aqui que eu expliquei, vocês têm alguma dúvida? Nenhuma, tá tranquilo. Não. Beleza, pessoal. Então, obrigado por estarem comigo aí e até a próxima. Bom dia, Bom até. dia. Valeu, Bom dia, tchau. Tchau, tchau. Até mais.